O homem da sua vida não existe antes de existir a mulher da sua vida. Meu nome é Sabrina Costa, eu sou especialista em relacionamentos e eu tô aqui para ajudar você a encontrar esse homem da sua vida. Eu tô muito feliz de estar participando aqui desse congresso maravilhoso que é o Conalove, com tantos profissionais que eu admiro. E eu tenho certeza que você vai sair transformada desse congresso. Mas o tema que eu vou trazer aqui para você é sobre esse homem que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer viver um relacionamento. E por que antes dele aparecer na nossa vida, a gente tem que ser a mulher da nossa vida. Então, o que eu venho trazer para você, eu espero de coração que contribua para o seu caminhar dentro das relações afetivas. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, que vai ficar muito mais fácil para você entender todo o conteúdo que eu tenho para te dar. Ok? Então, vamos lá? O homem da sua vida não existe antes de existir a mulher da sua vida. Bom, quando eu digo isso, qual é a primeira coisa que você pensa? Você deve estar imaginando como será que deve ser a mulher da nossa vida? Bom, talvez você venha com alguns conceitos prontos do tipo: a mulher da nossa vida tem que ter uma autoestima elevada, ela tem que se amar, se idolatrar, e ela tem que pensar primeiro nela, depois nos outros. E ainda ela tem que ser independente, ela tem que ter o seu dinheiro, sua profissão, sua carreira. Ela não tem que depender de homem nenhum e muito menos de ninguém. Talvez você continue pensando. Ela tem que cuidar da aparência, tem que cuidar do corpo, estar sempre muito bem vestida, arrumada, perfumada, linda. Talvez você ainda vá mais para o lado da cama, onde você acha que a mulher da sua vida, para ter esse homem, né, da sua vida, tem que ser muito boa de cama, sedutora, saber todos os truques do tantra e todas as manobras de massagens eróticas, enfim. Você pode pensar milhares de coisas a respeito do que seria essa mulher da sua vida para ter esse homem da sua vida. Bom, o que eu quero dizer para você? Você não está certa e nem está errada. Se amar é sim fundamental. Mas será que a gente se ama de verdade? Eu fico com essa pergunta, né? Eu vejo tantas mulheres indo em cabeleireiro, indo na academia e comprando um monte de roupa e falam que se amam e que elas são super poderosas. Mas a minha pergunta é: será que tem amor de verdade aí dentro por você? E se você não se ama, né? Por que será? Por que será que esse amor e essa autoestima muitas vezes ficam lá para baixo? Bom, outra coisa que eu quero dizer é: ser independente é importante. Se você pensou que essa mulher da sua vida tem que ser independente, não tem que precisar de homem nenhum, de certa forma você está certa. Mulheres que dependem do companheiro financeiramente, elas acabam presas dentro da relação porque elas não sabem o que será da vida delas caso elas saiam desse casamento, desse namoro, porque elas não conseguem se manter. E manter as nossas necessidades supridas por nós mesmas é extremamente importante para a nossa independência e felicidade como um todo. Tem mulheres que são muito sortudas, que encontram homens maravilhosos, que vão bancar e tá tudo certo. Não acho que esteja errada, por isso que eu não falei que você não está nem certa nem errada. Mas se você depende do seu companheiro, ou se você virá depender de um companheiro, é importante mais ainda que você seja a mulher da sua vida, e você vai entender por quê. Porque o casamento e os relacionamentos, eles não vêm com garantia de que serão para sempre. Então, por isso, é muito importante
que a gente tenha um trabalho interno muito grande, que eu vou dizer logo em seguida, ok? Bom, talvez você tenha dito que cuidar do corpo é saúde, mas não deve ser uma neurose para agradar o outro. E quando está na neurose pelo outro, é claro que algo aí não está legal. O que eu percebo é que hoje a gente está muito focado em mídias sociais e as mídias sociais mostram uma realidade que não existe. Na verdade, ela existe, óbvio que ela existe, aquelas mulheres com seus corpos perfeitos, mas a gente tem que tomar cuidado em só cultuar o externo e não cuidar do interno, porque a mulher da sua vida, aquela que vai ter o cara da vida, né? Aquela que vai ser inteligente o suficiente, ela não se prende só no externo. Ela tem que cuidar do interno. E se você também pensou que sexo é importante, você está certíssima. Mas a química vai além das nossas peripécias na cama. A química, ela é algo que vai de encontro e junto com a química, para sustentar ela a longo prazo, a médio e longo prazo, é preciso ser essa mulher que eu venho dizer aqui para você. E você vai entender tudo o que eu vou te dizer quando eu for mais para frente. Então, eu vou contar para você o que é preciso fazer para ser essa mulher que estará pronta para encontrar o homem da sua vida. Mas deixa eu falar um pouquinho de mim, porque quando eu falo um pouquinho de mim, tudo isso vai de encontro com tudo o que eu desenhei dentro do meu método para ajudar mulheres a encontrarem o homem da sua vida, porque eu vivi tudo isso e coloquei em prática na minha vida. Bom, meu nome é Sabrina Costa, como eu já disse, e eu sou especialista em relacionamentos. Eu sou graduada em comunicação social, com MBA executivo pelo Instituto Copiade de Administração. A minha vida profissional começou no mundo corporativo e eu era uma executiva muito bem-sucedida de multinacionais. Porém, tudo tomou outro rumo por conta da minha grande paixão pelo desenvolvimento humano e suas relações. Em 2010, eu iniciei uma dedicação plena em fazer formações na área terapêutica e também como treinadora comportamental e consteladora familiar. Eu trabalhei por anos em multinacionais e eu negociava com cara grande, com pessoas muito importantes e influentes, com diretores de empresas enormes. E eu era muito bem sucedida profissionalmente, totalmente independente, porém, mesmo assim, eu não era tão feliz nas minhas relações. Em 2010, como eu disse, diante de tudo que estava acontecendo na minha vida, onde eu era uma pessoa realizada profissionalmente, eu tinha um cargo excelente, mas eu tinha um vazio muito grande, porque eu queria, sim, encontrar uma pessoa para ser o meu companheiro de jornada. E eu fui fazer todas as formações que eu fiz e todos os processos que eu passei me ajudaram muito a encontrar um novo rumo na minha vida afetiva. Em 2012, eu fiz a minha primeira viagem para a Índia, onde eu fui para um ashram do Osho. E quando eu voltei, eu encontrei o grande companheiro da minha vida. Mas mesmo depois de encontrá-lo, ainda assim, eu tive que me redescobrir e aprender muitas coisas para que ele fosse, para mim, o homem da minha vida. Depois de 2 anos, eu voltei para a Índia, mas dessa vez eu fui me certificar como Advanced Trainer pela Ones University, uma universidade localizada no sul da Índia, voltada para a expansão da consciência. A partir de então, eu comecei a dar cursos, retiros, vivências e programas focados no despertar da consciência dentro das relações. Mas junto com toda a minha formação e todos os estudos que eu tive, veio a minha experiência de vida, onde altos e baixos vivi na minha vida afetiva, até me tornar a mulher da minha vida, para que esse homem pudesse, de fato, existir. Bom,
Quando nós falamos em relacionamentos, nós temos 50% de responsabilidade dele dar certo ou errado. Atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. E esse ditado é muito sábio e ele é muito real. E somente quando você for essa grande mulher, você terá esse grande homem. Mas o que é ser essa grande mulher, né? Essa grande mulher tem que existir desde quando você está solteira, para que você possa, de fato, atrair e viver uma história com um homem bacana, e também continua esse processo quando você está casada, para que você realmente possa manter o seu relacionamento, o seu casamento em crescente o tempo todo, pois muitos casamentos terminam quando as crises se instalam. E eu vou dizer isso também daqui a pouquinho para você. Mas como ser essa mulher, né, essa grande mulher para ter esse grande homem? Antes de falar isso, eu preciso que você entenda o porquê você ainda pode estar distante de viver o relacionamento que você tanto deseja. Por conta das causas raízes. E a primeira causa raiz é a energia de antigos relacionamentos. Sabe aquele cara que você se relacionou e que ficou muito marcado na sua vida e que você não esquece? Então, você pode estar com energia desse relacionamento no seu campo de atração. Ou ainda, aquele cara que você saiu e que fez você se sentir a pior das mulheres, que por fim ele acabou sugando a sua energia. Te dou outros exemplos. Sabe aquele carinha que você saiu descomprometidamente e ele ficou pensando absurdamente em você depois? Mais um exemplo. Sabe aquele cara que você se relacionou e que vocês tiveram muitos atritos? Então, relacionamentos mal resolvidos, tanto da sua parte quanto da parte da outra pessoa, podem ainda estar impregnados no nosso campo energético. E a física já diz, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. E a física quântica vem para dizer que a gente atrai aquilo que a gente vibra. E se a gente está vibrando energia de antigos relacionamentos, como um novo relacionamento pode chegar para a gente? Não pode, né? Então, é muito importante você limpar as energias de antigos relacionamentos. Ok? Bom, qual é a segunda causa raiz? As nossas memórias inconscientes. Tudo que a gente vive, tudo que acontece na nossa vida, a gente registra. Quando a gente não lembra, quando é uma coisa que é um trauma, às vezes a gente não consegue lembrar. Então a gente manda lá para o nosso inconsciente. E no dia a dia, esse inconsciente, ele acaba sendo acionado. E como que ele é acionado? E como que você sabe que ele está sendo acionado? Quando a gente tem sentimentos de medo, angústia, quando a gente se sente inferior, incapaz, carente. Tudo isso são sinais de memórias inconscientes que ficaram guardadas lá nessa caixinha e que vira e mexe são acionadas. Então, o inconsciente é tudo o que não conseguimos lidar. Ele vai para o nosso inconsciente. E com isso, nem sempre nós sabemos as razões pelas quais sentimos alguma coisa. E, como eu disse, tudo que a gente sente vibra. E tudo que a gente vibra, a gente atrai. Se nós estamos carentes, a gente vai atrair mais carência. Se nós sentimos angústia, mais a vida vai trazendo situações angustiantes. E assim por diante. Então, esse desespero por ter uma pessoa, e que é normal quando a gente está solteiro, em alguns casos, tem que se olhar com muito carinho, porque provavelmente é uma memória inconsciente que está sendo acionada. E aí esse teu campo de vibração atrai só pessoas erradas,
para que fortaleça essa memória inconsciente de você. É muito louco, por mais que você queira o inverso disso, para se curar desse trauma que talvez tenha sido registrado lá no seu inconsciente, que você foi abandonado, que você não recebeu tanto amor, a gente faz exatamente o contrário, porque o sistema da gente, quando a gente cria uma sinapse, ele faz questão de reforçar isso. Então, a gente vai atraindo mais do mesmo. Então, o que precisa ser feito para que essas memórias inconscientes, elas não interfiram tanto no nosso campo de vibração, né? Você pode falar, vou tentar me trabalhar, me condicionar a ficar com a autoestima mais elevada, mas a gente sabe que, por mais que a gente se condicione, que faça alguns exercícios de proatividade, de comportamento, a gente sabe que mesmo assim, num desvio bobo, essas memórias vêm à tona e a gente acaba vibrando mais do mesmo. Então, o que é preciso fazer para que a gente comece a fazer as pazes com essas memórias inconscientes que não são tão legais? A gente precisa fazer uma limpeza das memórias inconscientes. Dentro do meu programa Mais Feliz no Amor, eu trabalho muito isso e eu trago uma ferramenta incrível para essa limpeza de memórias. Agora vamos falar da terceira causa raiz, que é o relacionamento com os nossos pais. O relacionamento afetivo com um companheiro ou uma companheira é a extensão do relacionamento que nós tivemos com os nossos pais. E isso é muito forte. Eu vejo pessoas chegando até mim, né, algumas meninas, algumas mulheres, que a primeira coisa que eu pergunto quando elas vêm falar, não tá legal, não, meu cara não tá nem aí pra mim, ou ele tá aí, eu tô brava, qualquer coisa que ela vem relatar pra mim, a primeira pergunta que eu faço é: como é o seu relacionamento com os seus pais? É a primeira pergunta que eu faço. E depois disso, a gente vai investigar, por mais que esse relacionamento hoje seja bom, como foi o relacionamento com seus pais na sua infância. Porque eles foram o primeiro relacionamento que a gente teve. E que, sim, eles são a base para todas as outras relações da nossa vida. Então, o que a gente pode fazer para a gente estar bem com os nossos pais? Porque às vezes, lembra das memórias inconscientes? Às vezes a gente registra algum fato em relação aos nossos pais que a gente agora adulta fala assim: nossa, mas eu acho que eu não tenho esse problema com meu pai, eu acho que eu sempre fui muito amada. Mas nós, crianças, registramos coisas pequenas de forma assim absurda. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que você estivesse brincando num parquinho e você caiu e se machucou e sua mãe estava longe de você conversando com outra pessoa. E aí você se sentiu sozinha por 3 segundos até a sua mãe chegar. Naqueles 3 segundos você pode ter registrado um abandono, porque nós, seres humanos, somos muito complexos, né? E uma criança, às vezes, uma coisa muito simples pode ter gerado um trauma inconsciente muito grande. E, às vezes, uma coisa grandiosa até pode ter gerado um trauma até muito menor. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar pai e mãe. E como que a gente trabalha, né? Como que a gente começa esse trabalho? Ele é um trabalho que começa, óbvio, na gratidão por pai e mãe e depois limpando também essas memórias inconscientes dessa relação. Então, ter gratidão por pai e mãe e ressignificar algumas histórias que aconteceram conosco dentro dessa relação é um passo extremamente importante. E, inclusive, eu disponibilizei aqui para o Conalove uma meditação de gratidão para pai e mãe, para que você possa adquiri-la. Porque eu falo que esse é o primeiro passo para qualquer coisa na nossa vida. A gente tem que estar muito em paz
com os nossos pais, para que a vida flua. E eu tenho, dentro do meu trabalho, alguns exercícios e algumas dinâmicas próprias para trabalhar esse relacionamento, que é extremamente importante. Quarta causa raiz. Vamos falar agora do nosso sistema familiar. O que é isso, Sabrina? Bom, vamos lá. Todos nós temos uma família. Por mais que você seja adotada, que você foi abandonada pelos seus pais e que você cresceu no orfanato, mesmo assim essas pessoas têm uma família, que é seu pai, sua mãe e todos os que vieram antes dele. E o que acontece? Eu sou consteladora familiar, eu não sei se você conhece essa técnica, mas constelação familiar é uma terapia breve, né? Em que você pode constelar uma situação, por exemplo, relacionamentos. Por que vamos supor que você queira constelar um futuro relacionamento para ver o quanto ele está perto de acontecer ou não. E aí, quando você vai constelar esse relacionamento, a gente percebe que talvez ele não esteja tão perto, porque tem alguns que a gente chama emaranhados que aconteceram antes da gente vir para esse mundo, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós, tataravós. E aí são histórias que podem estar se repetindo na sua vida, ou ainda, por lealdade, você segue os passos de alguém que já passou. E talvez você nem conheça esse parente. Por exemplo, pode ser uma bisavó sua que você nunca teve contato, mas você está reproduzindo a mesma história dela. E por que isso? Porque existe dentro do nosso sistema, e existem 3 leis aí, que é a lei do pertencimento, que todos nós devemos pertencer a um sistema, que está aqui. Existe a hierarquia, onde os mais novos querem salvar os que vieram antes, e a lei do dar e receber. Eu não vou me estender muito aqui sobre constelação familiar. Se você quiser saber um pouquinho mais, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no @maisfeliznoamor. Acompanhem também no meu site, que é o maisfeliznoamor.com.br. Lá eu falo de constelação familiar e eu vou começar a gravar alguns vídeos sobre esse tema para que você possa entender. Mas constelação familiar, alguns exercícios, eu utilizo muito no meu trabalho. Muito. Por quê? Porque eu já percebi que tem algumas mulheres que acompanham os passos das mulheres da sua família. Outras mulheres ainda, por conta de um desentendimento, por uma briga no passado, até mesmo por exemplo, vou contar um exemplo para vocês, né? Tem uma aluna minha que... Vou dar 2 exemplos. Teve uma aluna minha que ela foi fazer uma constelação comigo e quando chegou lá, a gente foi abrir o campo dela e aí a gente descobriu que o bisavô dela tinha 2 filhos e 2 filhas e ele era muito rico numa cidade aqui do interior de São Paulo e ele era dono de metade da cidade. E ele construiu um prédio onde tinham 5 apartamentos, o dele e dos 4 filhos. E quando ele morreu, ele deixou de herança o apartamento para cada filho e todas as terras que ele tinha, que era metade da cidade, ele deixou somente para os homens e os negócios dele também. Por quê? Porque esse homem tinha visão, de repente, de que as mulheres tinham que ser sustentadas pelos maridos e elas que arrumassem um casamento bom. Então ele deixou tudo para os filhos. Dentro desse sistema, as mulheres não foram valorizadas. E essa minha aluna estava repetindo um padrão dentro dos seus relacionamentos de não ser valorizada pelo homem. E ela também tinha um outro padrão dentro da carreira, onde mulher não deveria trabalhar, e ela é uma super arquiteta, e o dinheiro não estava fluindo dentro da sua carreira. A gente fez essa constelação, o campo se abriu, porque lá na constelação a gente pede desculpas, dá as frases de cura, e aí dentro das frases de cura, onde a gente colocou essas mulheres, porque elas não estavam sendo
fazendo parte do sistema. O pai delas tirou elas do sistema, tipo, vocês não merecem. Então, elas não tiveram o pertencimento que elas mereciam. Então, criou-se essa ruptura e as futuras gerações estavam sentindo isso. Então, quando a gente abriu a constelação dela, a gente colocou ordem nesse sistema e a vida dela, nossa, virou. Começou a fluir absurdamente. Outros casos são mulheres que têm, dentro da família, que têm os pais que traem, o avô que trai, o bisavô que trai, e aí a gente acaba repetindo isso na nossa vida, ou a gente quer fazer totalmente o contrário e a gente acaba não atraindo ninguém. Por quê? Porque a gente não quer passar por aquilo. E tudo isso num lugar muito inconsciente. E a constelação, eu vou falar que é algo lindo, é uma técnica que eu amo. Eu faço constelações aqui presenciais, né, em São Paulo, 2 vezes por mês, que ela é feita em grupo, e online eu também atendo praticamente quase todos os dias. E o resultado que eu tive na minha vida e que as pessoas que me procuram para fazer constelação têm é realmente fantástico. Então, se você quer se preparar para viver o relacionamento da sua vida, saiba que não depende só do que aconteceu na sua vida desde quando você nasceu. Depende também de tudo que aconteceu antes de você vir para cá. E é por isso que é muito importante colocar ordem nesse sistema. Então, olhar com respeito para o passado e colocar ordem com amor em tudo o que aconteceu antes da gente vir é extremamente importante para que a gente vá abrindo esse campo para realmente atrair o homem da nossa vida. Bom, como eu falei, essas foram as causas raízes que nos deixam afastadas de ter o relacionamento que a gente tanto merece. Mas depois dessas causas raízes, vem as causas secundárias, que vêm através delas. Porque se elas estiverem curadas, a gente não vai ter as causas secundárias. E quais são essas causas secundárias? As nossas sabotagens internas. A gente sabe que não deve fazer, mas a gente vai lá e faz. Outra coisa também é a nossa carência. E aí a atração por pessoas erradas, né? Provavelmente homens casados, muitas mulheres também vêm com histórias de estarem dentro de uma relação com uma pessoa que é comprometida. Nada mais é do que uma sabotagem interna. E óbvio que vem várias historinhas aí dizendo, não, mas ele é o homem da minha vida. Então, por que ele é o homem da sua vida? Essa reflexão, né, que você deve fazer. Se hoje ele está dentro de um relacionamento e amanhã, se for você a mulher dele, ele também está fora da sua relação com outra pessoa. Mas eu respeito muito quem vive uma história assim, porque eu sei que muitas vezes não é difícil, a gente fica acreditando que a relação vai dar certo, que ele vai abandonar a outra mulher para ficar com a gente, mas por fim é só dor e sofrimento. E quando a gente se torna essa grande mulher, se esse homem for para ser realmente o homem da sua vida, ele vai conseguir enxergar isso, mas de uma forma muito natural, sem sofrimento para ex-mulher, né, que seria a ex-mulher dele depois, sem sofrimento para nenhum lado. Bom, outras coisas que acontecem é que a autoestima está totalmente relacionada a essas memórias inconscientes que a gente falou, né? E até mesmo histórias dos nossos antepassados. Então, se a gente não trabalhar essas memórias inconscientes e a história dos nossos antepassados, vira e mexe, a nossa autoestima pode cair. Por mais que a gente esteja magrinha, malhando, linda, bonita, enfim, trabalhando aquele emprego maravilhoso, não adianta. Precisa trabalhar as causas raízes. E também essas causas raízes interferem nos nossos comportamentos. Então é muito importante mesmo. Quero apresentar o homem da minha vida. Este é o homem da minha vida. Essa é a primeira foto que nós tiramos juntos. E eu conheci ele quando eu voltei da Índia, né? Em 2012 eu fui para a Índia. Quando eu voltei, eu encontrei esse homem. E eu
já estava trabalhando todos esses pontos que eu coloquei aqui. Ainda não estava muito forte a questão da constelação familiar para mim, mas eu estava trabalhando muito todos esses pontos, né? E quando eu o conheci, eu vou dizer que ele não veio pronto. E nem eu estava pronta, né? Só que eu já tinha feito esse primeiro passo, que é trabalhar essas causas raízes. E quando eu trabalhei essas causas raízes e ele entrou na minha vida, eu fui a mulher da minha vida que trouxe ele junto. Por quê? Porque eu já tinha esse conhecimento e inteligentemente eu vim trazendo ele junto comigo para esse despertar da consciência dentro das relações. Para a gente entender que tanto eu quanto ele somos frutos de tudo o que a gente já passou na vida, assim como tudo o que os nossos antepassados passaram por essa vida. Bom, como eu disse, ele só apareceu depois que eu entrei fundo nesse processo de autoconhecimento e busca de quem eu realmente era. E nessa foto eu tô lá na Oneness University, resolvi colocar esses binges da Índia, e sempre quando eu vou pra Índia, eu sempre me fantasio, coloco sari, porque eu aproveito a onda mesmo de estar nesse lugar. Esse lugar é incrível e realmente foi uma grande transformação essa formação que eu fiz lá. Bom, mas depois de ter conhecido o homem da minha vida, eu tive que olhar para a relação. E todo relacionamento tem 3 fases, que é a fase do encanto, do desencanto e do crescimento. Bom, o encanto é aquele momento onde a gente conhece a pessoa e a gente se apaixona. E aí, quando nós nos apaixonamos, nós criamos projeções na pessoa amada e na relação. Então, quando a gente conhece alguém, a gente já fica, porque ele é o homem da minha vida, porque ele é perfeito, porque a gente vai colocando as qualidades dele lá em cima e tá tudo certo, porque é a fase do encanto. Mas ninguém contou pra gente como que a gente faz para passar pelo desencanto. Quando a gente começa a descobrir que ele não é tão encantado assim, quando vem as crises que podem ser ligadas ao financeiro, as crises dos comportamentos que cada um dos dois tem dentro da relação, que traz, né, dentro da relação. E aí não ensinaram a gente a passar pela crise. E aí o que acontece? É nessa fase que muitos casais se separam. E é aí que a mulher da sua vida, mais do que nunca, tem que existir. Bom, em relação à fase do crescimento, se a gente consegue passar pelas crises, automaticamente os dois, nesse nível de consciência, eles crescem, evoluem, e aí vem de novo a fase do encantamento, porque quando a gente cresce, a gente não é mais como nós éramos. E se a gente não é mais como nós éramos, a gente tem um novo parceiro dentro da relação, porque nós somos outra pessoa e ele também é outra pessoa, porque os dois passaram pela crise. Por isso que ser a mulher da sua vida é muito importante para que você realmente seja feliz no amor. Desde antes de conhecer essa pessoa, até mesmo quando você estiver dentro de uma relação. Porque inevitavelmente toda relação passa por crise. Pensa aí num casal perfeito da mídia. Por exemplo, Luciano Huck e Angélica. Com certeza tiveram crise e já passaram pela fase do crescimento e já se encantaram de novo. E qualquer outro que você venha imaginar que é um casal conhecido na mídia, né? Tem outros que a gente sempre admirou, que se separaram. Acontece por quê? Porque vocês dois não têm mais o que aprender juntos, né? Mas não é virar as costas na hora da crise. Quando a gente vira as costas para o relacionamento na hora da crise, sem tentar entender o que precisa ser trabalhado, a gente está fugindo de um processo que é nosso e a gente vai repetir na próxima relação. Bom, como e quais as técnicas utilizar para ser a mulher da nossa vida? O início da jornada passa por técnicas que abordem, lógico, as causas raízes.
E eu construí uma metodologia que percorre esse caminho para mulheres solteiras que buscam encontrar o homem da sua vida, passando primeiramente pelos nossos sabotadores internos, fazendo a limpeza de memórias inconscientes, entendendo a dinâmica oculta das relações, curando os relacionamentos mal resolvidos do passado, resgatando o poder da ancestralidade e curando esse sistema e atraindo então a pessoa certa para você. Para quem está em uma relação, também é importante olhar para essas causas raízes e, a partir daí, entender a dinâmica da relação e administrar as crises, para que venha o crescimento e, aí sim, construa a relação para uma vida toda. Bom, isso era o que eu tinha para dizer para você e eu estou muito feliz aqui. E como eu disse, o primeiro passo para a gente trabalhar essas causas raízes é na relação com pai e mãe. E eu disponibilizei aqui para o Congresso 2 meditações, uma que é para pai e mãe e a outra para sua alma gêmea, para você atrair a alma gêmea. Por quê? Quando eu fui para a Índia, a meditação é algo que foi muito forte para mim. Mas não aquela meditação de você ficar com o olho fechado e ficar pensando em nada. Não, nada disso. Para mim, a meditação é um caminho de transformação. Porque quando você fecha os seus olhos e pensa em alguma coisa, seu cérebro não sabe se isso é real ou se isso não é real. Então, como que eu utilizo a meditação no meu trabalho? Dentro de todos os processos que eu faço, os exercícios que eu dou, eu sempre finalizo com uma meditação para que a gente visualize aquela cena, sinta as emoções dentro e aí a gente coloque na todas as nossas células aquela nova realidade de cura. Então, dentro da minha metodologia, eu utilizo muito a meditação para isso. E aí, aqui você vai receber uma meditação gratuita, que é a que eu vou fazer com você daqui a pouquinho, assim que a gente acabar aqui. Então, aguarde aí que eu vou fazer uma meditação com você. E você ainda pode adquirir mais 2 meditações que vão ajudar você nesse teu processo de encontrar a pessoa certa para você. Eu queria falar um pouquinho do portal Mais Feliz no Amor, que é um portal que eu desenvolvi. Ele foi inaugurado ano passado, já tem 1 ano e meio, que é o portal Mais Feliz no Amor. O que é esse portal Mais Feliz no Amor? Lá é onde eu tenho as constelações familiares, eu dou imersões e retiros para mulheres 2 vezes por ano. Eu tenho um programa online para solteiras, que é o programa Mais Feliz no Amor. Eu tenho um programa online para casadas, para mulheres que estão em crise nos seus casamentos. Eu também faço terapia online e vivências de final de semana. E, claro, eu também tenho esses programas que eu dou online, eu também faço presencial em grupo. Então, eu convido você a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho entrando no portal Mais Feliz no Amor, no www.maisfeliznoamor.com.br. O meu Instagram é @maisfeliznoamor e o meu YouTube é o canal Mais Feliz no Amor e Facebook também Mais Feliz no Amor, porque eu quero que todas nós sejamos muito, muito, muito mais felizes em nossas relações e que o relacionamento para você possa ser um portal de consciência para você aprender um pouquinho mais de você. O nosso companheiro de jornada nada mais é um ser que vem para agregar na nossa vida para que a gente possa conhecer mais da gente e crescer. Então, vamos agora nos preparar para a meditação que eu quero fazer com você. Se coloque bem, quietinha e vamos lá? Então agora fecha os olhos. Você vai colocar atenção na sua respiração, fazendo uma respiração profunda, soltando o ar lentamente. Agora você vai
visualizar uma linda luz branca vindo do céu, do universo. E essa luz vai entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo todo o seu corpo, descendo suavemente, passando pelos seus olhos, bochecha, boca, garganta, descendo pelas mãos, pelos braços, descendo pelo tórax, pelo quadril, pelas pernas, até sair pelo seu pé e se encontrar com o centro da Terra. Agora, nesse momento, você vai colocar atenção no centro da sua sobrancelha, que é o seu canal intuitivo, é o seu terceiro olho. Esse chakra é chamado de terceira visão. E você vai visualizar uma luz violeta entrando no centro da sua testa, entre as suas sobrancelhas. Expandindo o seu poder de intuir o que é melhor para a sua vida. Nesse momento, se conecte com a gratidão. Gratidão esse ser maior que lhe acompanha, que lhe protege. E nesse momento, você está recebendo muito amor. O seu poder intuitivo está conectado agora. Tudo o que você precisa saber está dentro de você. Todas as respostas, toda a sabedoria, para você trilhar o caminho mais feliz para a sua vida. Então, nesse momento, você se conecta a esse mar de sabedoria que há dentro de você, através desse seu terceiro olho, desse chakra. Através desse chakra, somente boas intuições chegam até você. Se conecte com a gratidão. Agradecer é fazer a graça descer, é abrir o caminho para Deus atuar. Qualquer medo, qualquer insegurança que te afaste de reconhecer e saber qual é a voz da sua sabedoria interna, nesse momento, a gente libera e entrega agora, dissolvendo todas as amarras e toda a cristalização que você teve em seu sexto chakra. Abrindo e purificando com a chama violeta, com a luz violeta da transmutação, da intuição. Repita internamente: eu sou luz, eu sou amor. E a minha intuição é minha aliada.
sentindo essa energia desse sexto chakra, colocando toda a sua atenção no centro da sua sobrancelha, sentindo limpar qualquer nuvem, qualquer coisa que esteja atrapalhando você de ouvir e tomar posse da sua intuição. Está feito, está feito, está feito. Mostra-nos gratidão. Agora eu me conecto com a luz. Eu sou luz. E tudo à minha volta é luz. E a minha intuição está comigo e eu estou pronta para ouvir. Assim seja, assim é. So blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so grateful, I am